A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Bom estarmos juntos em mais um episódio da série Amigos de Deus e que bom que você está aqui conosco a partir de agora. Nós convidamos você a abrir o seu coração para tudo que vamos refletir a partir de hoje, nesse momento em que nós estamos já caminhando para a conclusão desta quinta homilia de São José Maria Escrivá. Estamos com o livro Amigos de Deus, são 18 homilias de São José Maria Escrivá que estamos levando até você neste nosso momento diário de reflexão. Estamos aqui de segunda a sábado, ao vivo pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente, normalmente entre 9 e 9h30 da manhã. Depois, estamos com você no horário que é possível para você nos acompanhar através das diversas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, também pelo Spotify. Nós queremos abraçar a você, meu irmão, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, que está conosco nas noites da Cultura FM. Cultura FM, a Rádio do Bem, 102.1. Uma grande satisfação contar com a sua audiência. Entre em contato conosco através do nosso telefone WhatsApp, 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192 é o telefone WhatsApp da Rádio do Bem para você entrar em contato conosco. Aos sábados nós entramos na tarde da Rádio Cultura a partir das 4 da tarde. Então nós queremos motivar a você que está conosco pelas redes sociais, pela Rádio Cultura, a convidar outras pessoas para estarmos juntos aqui neste momento. Abraçamos também aqueles que nos acompanham pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, pelo YouTube, pelo Facebook da Pascom, da Paróquia de Santo Antônio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Geralmente, a partir do meio-dia, este conteúdo está à sua disposição nas páginas da Paróquia de Santo Antônio. Convido você agora a entrarmos em oração para ouvirmos aquilo que São José Maria Escrivá tem a nos falar em nome do Senhor, este grande santo espanhol, padre canonizado por São João Paulo II, fundador do Opus Dei, e que neste livro, Amigos de Deus, através dessas 18 homilias, tem nos ajudado tanto. Vamos entrar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezamos com esta oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Senhor meu e meu Deus, pelos merecimentos de Jesus Cristo, peço-vos antes de tudo a vossa santa luz. Peço-vos antes de tudo a vossa santa luz para que compreenda que os bens terrestres não são mais que vaidade. E o único bem é vos amar. Peça essa compreensão a Deus. Que Ele tire do seu coração, do nosso coração, do coração das nossas famílias, toda forma de idolatria. Tudo que não agrada a Ele, tudo que não é dele. Peço-vos a vossa santa luz, para que compreenda que vós sois o único bem, ó bem supremo e infinito. E avalei também quanto mereceis ser amado por todo mundo, e principalmente por mim, a quem testemunhastes tanto amor. Dai-me a santa humildade para abraçar com alegria todos os desprezos que receber dos homens. Inspirai-me grande dor pelos meus pecados. Peça a contrição. Quantas vezes vamos pecando com indiferença,
vamos ferindo o coração de Deus, nem sequer nos inquietamos mais com isso. Peça a graça da contrição. Diga: Senhor, inspirai-me grande dor pelos meus pecados. Conduzi-me a amar a santa mortificação. Para quem está ao vivo conosco, nós começamos ontem, muitas pessoas da igreja no mundo inteiro, a Quaresma de São Miguel. É um tempo de penitência, é um tempo de buscar conversão, nos abrirmos a tantas graças que Deus quer nos dar, mas acima de tudo, buscarmos a mudança da nossa vida, a conversão do coração. Isso passa pelas mortificações, aquelas que nós podemos nos determinar a fazer, um jejum, a renúncia de algo que nos agrada, uma mortificação, mas também o acolhimento daquelas mortificações que Deus vai nos permitindo na nossa vida, as pequenas e grandes contrariedades. Isso é graça de Deus. A gente precisa pedir: conduzir-me a amar a santa mortificação, combater as minhas paixões e domar os meus sentidos rebeldes. Meu irmão, minha irmã, só pedindo esta graça, só através das mortificações, nós podemos ir fazendo morrer em nós as nossas paixões, os nossos impulsos inclinados ao pecado, os nossos sentidos rebeldes de querer sempre aquilo que nos dá prazer, mesmo que aquilo não agrade a Deus. Vamos pedir então: conduzir-me a amar a santa mortificação, combater as minhas paixões e domar os meus sentidos rebeldes. Senhor meu e meu Deus, fazei que eu ame a obediência aos meus superiores. Concedei-me a graça de não ter nas minhas ações outro fim, senão o de vos agradar. Dai-me a santa pureza do corpo e espírito, e o desapego de tudo o que não tende ao vosso amor. Dai-me grande confiança, não nas minhas capacidades, porque sou cheio de fragilidades. Senhor meu e meu Deus, dai-me grande confiança na paixão de Jesus Cristo. Sim, Senhor, ali onde está toda a vossa misericórdia revelada. Dai-me grande confiança na paixão de Jesus Cristo e na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Peça essa confiança na intercessão de Nossa Senhora. Celebramos ontem, para os que estão ao vivo conosco, a Assunção de Nossa Senhora. Acredite que Nossa Senhora está rezando sempre e cada vez mais para que eu e você consigamos chegar no céu. Peça: dai-me, Senhor meu e meu Deus, grande confiança na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Dai-me, sobretudo, um grande amor a vós e perfeita conformidade com a vossa divina vontade, mesmo que me traga contrariedade. Dai-me, sobretudo, sobretudo, sobretudo. Quantas coisas eu e você precisamos e pedimos a Deus, e Deus se alegra de ouvir a nossa oração. Deus se alegra de nos socorrer. Mas essa é a principal oração que devemos fazer. Senhor meu e meu Deus, dai-me sobretudo um grande amor a vós e perfeita conformidade com a vossa divina vontade. Diga o seu assim seja, diga o seu amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. E São José, seu castíssimo esposo. Louvamos a Jesus, a Maria, a São José, pedimos um coração sempre mais unido ao coração deles. Que a nossa família seja como a Sagrada Família, encontrando na vontade de Deus a verdadeira alegria no nosso dia a dia. Meu irmão, minha irmã, que bom que estamos juntos. Meu irmão, minha irmã, que bom que estamos juntos em mais um dia da série Amigos de Deus. Que bom que você sempre está aqui conosco. Para quem está ao vivo, hoje a gente entrou em um horário um pouco mais tarde. Bendito seja Deus. Mas amanhã, se Deus quiser, sempre assim, a gente volta ao horário tradicional, ao vivo, entre 9 e 9h30 da manhã. Inclusive você que nos acompanha, talvez pela primeira vez, ou sempre acompanha esse conteúdo pela Rádio Cultura, pelas redes sociais e em outros horários, já sabe. Se quiser fazer como a Carla, como a Cleomar, como o Ângelo, a Netinha, a Claudiana, a Neide, todo esse povo bom que sempre está conosco ao vivo, é só estar através do YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, entre 9 e 9h30 da manhã, de segunda a sábado. Você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a gente lhe avisa sempre que entrar no ar e você pode interagir assim conosco. É muito bom estar com você ao vivo também. Se não pode, continua acompanhando do jeito que você está fazendo. O importante é que você não desperdice esta bênção, esta riqueza, que são as homilias de São José Maria Escrivá. Falamos na primeira sobre a grandeza da vida corrente. Na segunda, a liberdade, dom de Deus. A terceira, o tesouro do tempo. A quarta, o trabalho de Deus. Tudo à sua disposição nas nossas playlists, YouTube, Facebook, IGTV do Instagram, confere lá. Estamos na quinta homilia, deixa eu dizer para você, quase terminando. Hoje nós começamos a última sequência desta quinta homilia, que fala sobre um assunto importantíssimo, querida Maria. Fala sobre virtudes, as virtudes humanas. A virtude, você já sabe, é aquela constante boa atitude. Uma virtude é uma constância naquela boa atitude. É praticar sempre o bem, é estar sempre fazendo o que é bom. Isso é uma vida virtuosa. E São José Maria tem nos ajudado a entender que essa decisão pelo bem, fazer o que é bom, fazer o que é certo, favorece para que Deus esteja por perto. Na realidade, Deus quer sempre estar por perto. Nosso Deus é Deus conosco. É Deus em mim, é Deus em você pelo nosso batismo. Nós é que, quando vamos nos entregando ao mal, aos vícios, que é a constância naquilo que é errado, nós vamos ficando de Deus afastados. Nós vamos deixando Deus de lado. Por isso que uma vida virtuosa, uma vida naquilo que é bom, e hoje São José Maria vai falar muito sobre isso, nos abre a graça de Deus. Porque nos coloca junto de Deus, na amizade com Deus. Você entende? É assim. Imagina que você conhece uma pessoa muito boa, muito boa, muito boa, que tem tudo para lhe ajudar. Só tem uma maneira dessa pessoa lhe ajudar, se você deixar. Se você dela se aproximar. Concorda comigo? Não é verdade? Por melhor que aquela pessoa seja, por mais que ela queira lhe ajudar, se você está sempre se afastando dela, se você está sempre se fechando a amizade com ela, essa pessoa procura de todas as maneiras lhe cativar, lhe trazer para perto, mas você não quer conversa, você sempre vai caminhando noutra direção, fica difícil. É por isso que uma vida no vício dificulta esse socorro de Deus. Deus vai continuar insistindo até o último instante da nossa vida, como fez com Dimas, por exemplo, o bom ladrão. Mas se a gente colaborar, fica mais fácil e melhor para nós. Então vamos crescer no bem, naquilo que é bom. E aí nós nos abrimos ao socorro de Deus, à amizade com Deus. É isso que estamos falando e vamos estar concluindo nesses 3 últimos episódios da quinta homilia. Hoje será a primeira parte, teremos mais 2 e aí
concluímos a quinta homilia, já vamos, se Deus quiser, para a sexta homilia desse livro que contém 18, que depois a gente vai dizer qual é o tema. Então vamos ouvir o trecho de hoje? Hoje a gente começa essa pequena sequência de 3 episódios com o título Virtudes Humanas e Virtudes Sobrenaturais. Daqui a pouco a gente explica melhor, a partir daquilo que São José Maria vai nos falar, qual a diferença. Virtudes humanas e virtudes sobrenaturais. Vamos ouvir o padre. Quando uma alma se esforça para cultivar as virtudes humanas, o seu coração está já muito perto de Cristo. E o cristão percebe que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e todas as outras que a graça de Deus traz consigo, o impelem a nunca descurar essas boas qualidades que compartilha com tantos homens. As virtudes humanas, insisto, são o fundamento das sobrenaturais. E estas proporcionam sempre um novo impulso para nos desenvolvermos como homens de bem. Mas, em qualquer caso, não é suficiente o desejo de possuir essas virtudes. É preciso aprender a praticá-las. Aprender a fazer o bem. Temos que exercitar-nos habitualmente nos atos correspondentes. Atos de sinceridade, de equanimidade, de serenidade, de paciência. Porque obras é que são amores. E não se pode amar a Deus só de palavras, mas com obras e de verdade. Tá bom, né? Já é muito, é pouco, mas é muito. Querida Aline, seja bem-vinda, Aline. Bom ter você aqui. Aline, ouviu que riqueza? Dorinha, seja sempre bem-vinda, querida. Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Um trecho tão curtinho, essa primeira parte de hoje, da sequência Virtudes Humanas e Virtudes Sobrenaturais, uma introdução para uma conclusão. Estamos quase terminando esta riqueza desta quinta homilia sobre virtudes humanas. E aqui São José Maria está deixando bem claro para mim e para você que quando nós nos esforçamos por cultivar as virtudes humanas, o nosso coração fica muito perto de Jesus, muito perto de Cristo, que é o coração perfeitíssimo, o coração que precisamos imitar, o coração pleno de bondade. Então nós vamos nos aproximando, porque vamos nos assemelhando, vamos, de alguma forma, a nossa alma dilatando, vamos deixando que Deus possa ir nos abençoando, nos agraciando. Essa nossa decisão pelo que é bom, pelo que é reto, é fundamental. Favorece muito a graça de Deus. É claro que a graça, o nome já diz, é graça. Mesmo a pessoa que vive mergulhada no pecado pode e precisa ser alcançada pela graça de Deus. Aí é onde entra a misericórdia de Deus. E quantas pessoas em uma vida totalmente depravada, totalmente ferida, distante de Deus, foram resgatadas por Deus. Mas a gente precisa dizer, né? Muito sofrimento poderia ser evitado. Muita coisa, é porque nessa vida a gente de um jeito ou de outro vai passar por dificuldades, vai passar por sofrimentos, devido àquele pecado original. Não era assim, Deus queria um paraíso, Deus fez um paraíso, Deus nos colocou num paraíso. Foi o pecado que trouxe a desordem e com a desordem a morte, a miséria, o sofrimento. Agora entenda, um abismo atrai outro abismo. Na medida em que nós vamos atualizando esta realidade desordenada, que é o pecado,
o sofrimento na nossa vida também vai sendo aumentado. Porque nós vamos, pelo pecado, assim como Adão e Eva, ficando mais e mais de Deus distanciados. É mais difícil de ser por Deus ajudado. É possível? Claro, se não fosse assim, coitados de nós. O que é que seria da nossa humanidade? Mas é importante a gente entender que a nossa decisão humana, não sobrenatural, com as nossas poucas forças, com as nossas grandes fraquezas, nós podemos decidir pelo que é bom. Tem coisas simples, é aí onde nós vamos entrar nesse tópico de hoje. Tem coisas simples, meu irmão, minha irmã, que nós conseguimos fazer só com as nossas pequeníssimas capacidades humanas, que já são maravilhosas porque foi algo que Deus nos deu. Já é graça de Deus, tudo é graça de Deus. A gente só existe porque Deus quer, a gente só está vivo porque Deus quer. Quem nos deu a inteligência foi Deus, quem nos deu a possibilidade de decisão, a questão da vontade foi Deus. Então, na base, da base, da base, da base, sempre está a bondade de Deus. Mas entenda, existem coisas que nós podemos fazer naturalmente, humanamente, coisas boas. Essas são as virtudes humanas, aquelas que nós adquirimos, aquelas que nós podemos nelas crescer na medida em que nos esforçamos pelo bem aprender, pelo bem fazer. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. São essas quatro que se desdobram, por isso que elas são chamadas de também cardeais, dobradiças, elas se desdobram em tantas outras. Mas veja, um exemplo simples, para você entender aonde São José Maria está querendo nos fazer chegar. Imagina aqui essa nossa canequinha que sempre nos acompanha. Imagina que o lugar dela ficar é aqui. Este é o local correto dela ficar. Na minha casa, vamos imaginar que existe um lugar na sua casa para cada coisa. Tem um local da TV, tem um local do sofá, não é assim? Tem um local da panela e tem um local, digamos, das xícaras, das canecas, etc. Pronto, vamos imaginar que seja esse aqui o local. E ela está fora do lugar. Para mim pegar essa xícara e colocar no lugar, eu preciso de uma graça sobrenatural, eu preciso que Deus venha lá do alto, me encha de uma força, de um poder para que eu possa pegar esta caneca que está fora do canto e colocar no lugar certo? Me diga, me diga. Dá para fazer isso por mais fraco que você seja? Por mais limitado que você seja? É claro que nós estamos falando daquelas limitações mais ordinárias, né? Se você, infelizmente, tivesse uma deficiência física, que não pudesse usar as mãos, que não tivesse a visão, etc., ficava mais complicado, mas mesmo assim, com algum esforço, talvez você pedindo a ajuda de alguém, colocasse ela no canto. Gente, são dessas pequenas atitudes que brotam as virtudes. Parar um pouquinho para pensar antes de tomar uma decisão, dá para você fazer, se aquete. Se aquete, não precisa indispensavelmente de um poder, de uma força sobrenatural. E Deus até quer lhe dar para você ser sobrenaturalmente prudente. Mas para você ser humanamente, naturalmente, não sobrenaturalmente, naturalmente prudente, basta você ter um pouquinho mais de sossego. Não ir assim, falando e fazendo as coisas sem parar para refletir. Você não tem a inteligência? Deus não já lhe deu uma base, a inteligência? Então, tem coisas que não precisa. Você vê um fogo aceso, uma vela acesa. Não precisa de uma força sobrenatural para você saber que se você botar a mão ali, vai lhe queimar. Você tem a prudência, você tem um fogo aceso ali, você vai passar um pouquinho mais distante. Eu estou dando exemplos assim, bem simples.
até infantis, para que você perceba que tem coisa que dá para a gente fazer. Sem precisar ficar colocando Isaltina, Ronaldo, queridos, a culpa é em Deus. Ou ficar nessa dependência desequilibrada de Deus. Porque tem coisa que dá para você fazer. É como uma criança que pode se tornando preguiçosa. Ela já sabe escovar os dentes, por exemplo. O pai e a mãe, eles ensinaram ela a escovar os dentes. Ela tem capacidade física para isso. Se aquela criança ficar dizendo que não escovou os dentes porque o pai e a mãe não ajudaram, não justifica. A criança já sabe comer. É algo até inconveniente quando você vê uma criança já crescida esperando que o pai e a mãe coloquem a comida na boca. É ou não é? Porque ela já tem aquela capacidade. Então Deus já nos deu uma série de capacidades para a bondade, naturais, humanas, e que nós podemos crescer nelas. E se nós fazemos isto, nós já estamos muito perto de Cristo. E o bonito é o seguinte, aqui veja o potencial. Alguém que cultiva essas atitudes boas, ela tem maior possibilidade, maior facilidade de crescer nas outras virtudes, essas sim sobrenaturais, que são as teologais, a fé, a esperança e o amor. Essas não tem como eu adquirir com o meu esforço diretamente. Eu tenho como me abrir a elas. Elas já são me dadas de graça quando eu sou batizado. Quando você foi batizado, você recebeu. Quando eu fui batizado, eu recebi. Nós recebemos de graça esses três presentes, essas três sementes: a fé, a esperança e a caridade. Porque Deus me deu essa possibilidade, eu posso crer. Eu posso esperar e eu posso amar. Eu posso acreditar em Deus, eu posso esperar em Deus, eu posso amar a Deus. Eu posso amar, presta atenção, veja que coisa fantástica. Eu posso amar do jeito de Deus. Eu posso amar com o amor de Deus em mim. Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Mas essas graças, essas virtudes que Deus deu a mim e a você, elas estão como sementes ou como uma plantinha pequenininha, se você já deu uma ajudinha e elas foram crescendo, mas elas precisam ser cultivadas. Se eu te entrego uma semente, ela tem tudo para ser a árvore mais linda que você possa imaginar. Mas você precisa cultivar, tem que plantar, tem que regar, tem que adubar. É nesse ponto que nós precisamos entender o valor dessas boas atitudes humanas. Elas vão favorecer para que essas virtudes sobrenaturais possam crescer. E tantas outras graças, forças, dons de Deus vão encontrar espaço no nosso coração. E o melhor, veja o que ele diz, além de favorecer a essas virtudes sobrenaturais, se você vai no seu dia a dia, naquelas coisas que você humanamente consegue fazer, decidindo pelo bem, fazendo o bem, você se abre à graça de Deus para que você se torne uma pessoa de fé, uma pessoa de esperança, uma pessoa de verdadeira caridade, de verdadeiro amor. E a fé, a esperança e o amor vão lhe tornar cada vez mais uma pessoa do bem. Uma pessoa que faz as coisas boas. Uma pessoa que não se descuida das boas qualidades. E você vai ser um presente para a humanidade. Gente, veja que projeto lindo. Veja o bem que você pode fazer na sua família. Veja o bem que eu posso fazer aonde quer que eu estiver. É isso que deve acontecer. Quem está acompanhando a série neste período sabe que estamos em agosto. Gente, é esta a nossa vocação. Deus não nos colocou no mundo à toa, mas para sermos gente boa. Você deve ser uma bênção na sua família, você deve ser uma bênção no seu trabalho, você deve ser uma bênção na sua igreja, um presente. Alguém desejável, admirável.
alguém que as pessoas desejam, inclusive, imitar, de tão boa que é, de tão bom que é. Você está entendendo? É muito importante você entender essa bênção na sua vida. As virtudes humanas, insiste São José Maria, são o fundamento das sobrenaturais. Elas são a base. As sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade, é como se fossem o teto de uma casa. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança são um alicerce. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo. As virtudes humanas, diz São José Maria, são o fundamento das sobrenaturais. E estas, as sobrenaturais, a fé, a esperança e a caridade, proporcionam sempre um novo impulso para nos desenvolvermos mais e mais como homens e mulheres do bem. Mas atenção, e aqui já quase concluindo. Você entendeu, você que está conosco agora, ao vivo, acompanhando a transmissão, isso você já entendeu. Se a gente decide pelo bem, com aquilo que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, a gente se abre para o sumo bem que é Deus. Porém, a gente precisa aprender a fazer o bem. Temos que nos decidir pelo bem, ótimo, mas a gente precisa aprender a fazer o bem. A gente precisa se exercitar. Anote aí no seu caderno de oração, Isaías 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Isaías 1, versículo 17. Meu irmão, o bem a gente aprende. A gente aprende a fazer o que não presta. Como é que um ladrão aprendeu a roubar? Roubando. Ele roubou uma vez. Talvez o roubo saiu assim meio atropelado. Aí ele corrigiu alguns defeitos. Aí roubou da outra vez de uma forma mais planejada. Estou pegando um exemplo triste para você entender. Como é que alguém aprende a mentir? Mentindo. Então a gente aprende a fazer o que não presta, mas a gente precisa aprender a fazer o que presta, o que é bom. O bem a gente exercita. Exemplos para nos exercitarmos constantemente, habitualmente. Atos de sinceridade. Exercite dizer a verdade. Como é que você vai se tornar uma pessoa sincera? Sendo sincero. Se aqui e acolá você disser uma coisa mais ou menos, uma mentirinha aqui e acolá, você não vai ser sincero desse jeito. Nunca. Agora, surge uma situação aqui, você tem as duas opções. Eu posso dizer a verdade, eu posso dizer algo assim, parecido. Já perdi a oportunidade. Equanimidade. Você sabe que negócio é esse? Eu digo que a gente tem que ler São José Maria, pelo menos de vez em quando, consultando o dicionário, né? E é bom, a gente vai se enriquecendo com essas palavras que a gente não diz tão constantemente. Nossa língua é tão rica, é até meio trava-línguas às vezes, né? Equanimidade, equanimidade. Você sabe o que é isso? Equanimidade é uma pessoa sempre equilibrada. É uma pessoa que consegue se manter fazendo o que é reto, o que é certo, sem agitação. Isso a gente aprende também. Como? Exercitando. Se decidindo sempre pelo que é reto, procurando não se agitar. Surge uma coisinha às vezes desse tamanho, a gente já quer se alvoroçar. Opa, se aquieta, peraí, ainda, vamos lá, calma. E volto a dizer, são coisas que até certo ponto dá para a gente fazer mesmo nas nossas fraquezas. Deus vai estar lá sempre mandando graças de alguma forma para nos ajudar, mas tem coisa que dá para a gente fazer. Lá você ia andando e trupicou um pouquinho uma pedra, não foi nenhuma, você nem levou uma queda, foi só uma topadinha. Gente, isso não é uma coisa do fim do mundo. Uma coisinha chata, uma topadinha. É bom não topar, né? Mas foi algo tão simples. E às vezes a gente já diz um palavrão, já diz, pronto, esse meu dia hoje não vai servir para coisa nenhuma.
Não acontece isso às vezes? Uma coisa tão simples. Então ali se eu já procuro ter paciência, não me deixar irritar, agitar, eu vou exercitando o que é bom. E eu vou crescendo nessa realidade. Na medida em que eu vou treinando, me esforçando. Veja o que acontece com um atleta. Você olha às vezes uma pessoa, você fica cansado só de olhar aquela pessoa correndo. Mas ela não começou daquele jeito. Ela começou talvez andando, e andando um percurso pequeno. Aí depois ela começou a andar um trajeto maior, e depois ela começou a correr um pouquinho, depois um pouco mais, e aí se tornou esse grande atleta que você às vezes se cansa só de olhar. Por quê? Porque você nem anda. Eu falo por mim porque tenho ainda muita dificuldade nessa parte de exercício físico. Tem que ter treino, tem que ter exercício. Na vida também, das morais, né? Na vida moral, na vida das virtudes. Isso é preciso acontecer para que a gente chegue em graus mais elevados. E aqui encerra São José Maria falando concretamente a partir do que está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18. Anote aí. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim. São José Maria fala a partir desse trecho. Obras é que são amores. Não se pode amar a Deus só de palavra, mas com obras e de verdade. Então não basta eu dizer, eu quero ser bom, eu quero agradar a Deus, eu tenho que me decidir, ok? E eu tenho que praticar. Obras é que são amores. Amar com palavras é muito fácil. Amar com atitudes é o que realmente é autêntico. Reze comigo, Senhor, dai-me a graça de aprender a fazer o bem, de querer fazer o bem e de me exercitar no bem. Desde as pequenas situações da minha vida, Senhor. Exercitar a sinceridade, o equilíbrio, a serenidade, a paciência, a decisão pelo que é bom, a decisão pelo que é certo, para que eu possa me abrir mais e mais à Tua presença, tendo o Senhor sempre muito perto. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que foi que Deus falou? Aonde Deus lhe tocou? Deixa aí o seu comentário. E vamos rezar a nossa Ave Maria, pelas suas intenções, pelas nossas. Lembre de alguém. Escuta Deus chamando mais e mais essa pessoa para o bem. E rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi muito bom estar com você, pode ter certeza. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo episódio, segunda parte dessa sequência final da quinta homilia, virtudes humanas e virtudes sobrenaturais. Um abraço, Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.